Minhas caras, meus caros, chegamos ao último bloco do nosso bate-papo sobre possessórias. Quero ver se eu consigo concluir o tema ainda hoje, tá bom? Então vamos lá, teve a inicial, teve a admissibilidade, teve a análise da tutela da evidência, pode ser realizada, se for o caso, a audiência de justificação. Não sei se isso ficou claro na minha fala antes do intervalo, mas o juiz só marca a audiência de justificação quando ele tiver que ouvir testemunhas para poder demonstrar os fatos necessários para a concessão da tutela da evidência. Às vezes ele não precisa ouvir a testemunha e ele já pode deferir a tutela da evidência. E às vezes ele não tem ali nenhum elemento, nem oral, da prova dos requisitos, ele indefere a tutela da evidência. Portanto, a audiência de justificação ela não é obrigatória. Ela só vai ser marcada nos casos que talvez seja necessário ouvir testemunhas. O juiz pode, portanto, marcar a audiência, ele pode deferir a liminar ou ele pode indeferir a tutela da evidência, né? Mas superada essa fase, o réu vai ser citado. Repara, o réu não é citado para uma audiência de conciliação e mediação no procedimento tradicional das possessórias. Isso aqui não é rito comum, não aplica o 334 do CPC, já falei isso na aula passada várias vezes, só se o próprio rito prevê. Aqui não prevê para possessória em conflito individual. Então, o réu vai ser citado na tela para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. E a resposta do réu, obviamente, ele vai poder alegar aquilo que ele bem entender, tanto defesa processual quanto defesa de mérito. Ele pode falar de ilegitimidade, ele pode falar de inépcia da inicial, pode impugnar o valor da causa, gratuidade judiciária, mas pode também dizer que não houve esbulho, não houve turbação e não está havendo ameaça. Tudo bem? Mas sobre a resposta, contestação, eu tenho duas observações para fazer contigo. A primeira delas tem a ver com essa aqui, ó, acumulação de pedidos. Pois presta atenção, o 556 do CPC estabelece que o réu, na contestação, isso é muito interessante, ele pode fazer pedido de indenização contra o autor pelos danos causados a ele, já que o verdadeiro esbulhador turbador era o próprio autor, ou é o próprio autor. Isso aqui é muito interessante. O autor entra com a ação dizendo: o réu me esbulhou, me turbou, ameaça, olha que bandido, juiz, me protege. Vem o réu na contestação e fala: juiz, eu não esbulhei, não turbei nada, muito menos ameacei. Na verdade, quem esbulhou e turbou foi o autor, é ele. Então, juiz, por favor, eu quero que o senhor proteja a minha posse, não a dele. E aliás, seu juiz, deixa eu falar uma coisa pro senhor, quando ele invadiu lá a área, ele quebrou o portão. Ele para poder esbulhar a minha posse, eu réu, e ele está fingindo aqui que ele que é o esbulhado, e na verdade ele é o esbulhador, ele quebrou o portão, então eu quero que ele indenize pelo portão. Percebeu? Pessoal, isso não depende de reconvenção, esse pedido de indenização. O réu, portanto, pode, se dizendo ofendido na sua posse, pedir a proteção possessória e a indenização pelos danos causados, tá? Aliás, vale destacar que esse pedido de indenização por danos causados e também de retenção por benfeitorias, que porventura foram feitas pelo réu, devem ser feitas no próprio processo de conhecimento, sob pena de não ser possível depois arguir na fase de execução. O 538, parágrafo 2º, que se aplica analogicamente às possessórias, ele estabelece que a arguição de direito à indenização e retenção por benfeitorias deve ser feita no próprio processo de conhecimento. Então, se o autor entrou com a possessória e o réu, ele contesta, mas diz, olha, tudo bem, se eu tiver que sair daqui, pelo menos eu quero que indenize pelas benfeitorias necessárias e úteis que eu fiz no lugar, porque eu sou possuidor de boa-fé, o réu tem que arguir isso na contestação da possessória. E ao arguir na contestação da possessória, ele vai arguir essas questões sob pena de não poder depois, lá na execução, falar, mas agora eu vou ter que desocupar, eu quero que primeiro me pague. Isso tem que constar da própria sentença que determina a desocupação da área, tá bom? Então esse é o primeiro comentário. Segundo comentário, existe um debate na academia enorme se esse 556, ele é exemplo de ação dúplice ou de pedido contraposto. Se ele é um exemplo de ação dúplice e de pedido contraposto. Lembra da aula passada da ação dúplice? É aquela que é negativa do direito do autor e implica reconhecimento ao direito do réu que ganha um título executivo. Não precisa nem ter pedido. Isso é automático. A consignação e pagamento é dúplice, a ação de exigir contas é dúplice. Falamos com isso na aula passada.
A pergunta da doutrina é se esse 555, que permite ao juiz proteger o réu e inclusive mandar o autor pagar a indenização para o réu, se isso é um exemplo de ação dúplice ou de pedido contraposto. Olha, a questão é super dividida. Tem gente que fala que é dúplice, tem gente que fala pedido contraposto. E eu acho que não é nenhuma coisa nem a outra, são as duas. Quero explicar meu ponto de vista, mas já deixando claro que isso é super controvertido. Eu acho que quanto à proteção possessória é dúplice. Não diz no 556 que o réu poderá pedir proteção possessória, dizendo que o esbulhador é o autor? Então, para mim isso nem precisa ser pedido. Porque se o juiz vira para o autor e fala, o esbulhador é você que foi lá invadir a posse dele, ele vai dar a proteção possessória para o réu. E se ele vira para o réu e fala assim, você invadiu a posse dele, ele vai dar proteção possessória para o autor. Isso é automático, negou o direito de um a reconhecer o direito de outro. A posse vai ser exercida ou pelo autor ou pelo réu. Se eu falo que o autor não foi esbulhado, a posse é do réu. Se eu falo que o réu é o esbulhador, a posse é do autor. Então, na parte que diz que o juiz protegerá a posse do réu, para mim não precisa de pedido. Isso é ação dúplice, tá bom? Mas na parte do 556, que diz que o réu pode pedir indenização pelos danos causados pelo autor, aí é pedido contraposto. O réu tem que pedir. O réu tem que vir e falar assim, quebrou o portão da casa quando o autor invadiu. Porque se ele não pedir, o juiz não pode dar. Ele vai violar o 492. Então, nesse caso, tem que pedir. E pede na contestação. Não precisa de reconvenção. Na tela, a reconvenção só vai caber na possessória se o pedido do réu não for de indenização. Se o pedido do réu for de indenização pelos danos causados pelo autor na invasão, não cabe reconvenção, porque você pede na própria contestação. Mas se o réu, além de pedir proteção possessória, além de querer indenização, querer também rever contrato, aplicar teoria da onerosidade excessiva, revisão de... enfim, qualquer outro pedido que não seja o de indenização, ele pode fazer na possessória, mas aí ele precisa da reconvenção. Ficou claro isso? Ah, mas por que já não faz tudo na reconvenção? Porque não é via adequada a reconvenção quando o pedido for indenização. Porque a própria contestação cabe esse pedido de indenização com base no 556. Se o cara entrar com reconvenção para pedir indenização pela invasão causada pelo autor, o juiz indefere a inicial por inadequação da via eleita, beleza? E aí, pessoal, tem mais um tópico aqui na tela sobre resposta e contestação, tem mais dois, esse é o terceiro. E aí o terceiro tópico que eu quero falar para vocês aqui é esse da arguição de uso capião em matéria de defesa. É muito comum acontecer o seguinte fenômeno na possessória. O autor entra com a ação, o réu contesta e diz: seu juiz, de fato, em algum momento da minha vida, eu vi que essa área estava desocupada e ocupei. E eu não nego, portanto, que não era minha, eu não era proprietário. Tá? Portanto, eu pratiquei esbulho, turbação, não estou negando. Porém, seu juiz, já temos 20 anos que isso aconteceu. Já tem 5 anos que isso aconteceu. Já tem 10 anos que isso aconteceu. E aqui eu exerci essa posse de maneira aberta, pública, mansa, pacífica, incontestada. Dependendo, eu até moro só nesse imóvel, portanto eu dou a ele uma destinação, eu produzo aqui, uso capião especial rural, ou moro no imóvel aqui com a minha família sem ter outro imóvel, uso capião especial urbano, ou é imóvel rural mesmo, e eu estou aqui faz 10, 15 anos, e portanto já deu uso capião ordinário, extraordinário, enfim. Eu já preenchi os requisitos de um dos usucapiões previstos na lei. Ordinário, extraordinário, no Código Civil, usucapião especial urbano e usucapião especial rural, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. Tudo bem? Então, juiz, eu virei dono, eu virei proprietário. Então, por favor, reconheça o uso capião aqui como matéria de defesa. E como eu me tornei proprietário, reconheça que eu devo permanecer na posse. Entendeu o raciocínio? É possível que o réu, na contestação da possessória, ele faça a arguição da uso capião como matéria de defesa? Resposta: é possível, sim. A súmula 237 do STF é claríssima no sentido de que a uso capião pode ser arguida como matéria de defesa. E se o juiz reconhecer a uso capião como matéria de defesa, significa dizer que ele vai proteger a posse, vai preservar a posse do réu
uso capiente. Esse exercício de defesa pode ser feito na própria contestação, não precisa de reconvenção. Até porque, na tela, como regra geral, só vai valer esse uso capião como matéria de defesa para fins de proteção possessória. Só vai valer esse uso capião como matéria de defesa para fins de proteção possessória. Proteção possessória. Significa dizer que esse reconhecimento do ou da uso capião pelo réu não serve para ele pegar cópia dessa sentença e ir lá no registro de imóveis e passar a propriedade para o nome dele. Porque o juiz reconhece aqui a uso capião incidentalmente, como matéria de defesa, sem participação dos demais interessados, sem citação por edital, sem citação dos confinantes, simplesmente para dizer, amigo, fica aí. Agora, se você quiser, réu, adquirir a propriedade mesmo, mudar o registro para o seu nome, né, reconhecer o domínio, entra depois com uma ação de uso capião. Porque lá sim vai se editar um título para você ir lá no registro de imóveis e passar a propriedade para o seu nome. Estamos falados? Ótimo. Agora presta atenção aqui. Eu tomei o cuidado de colocar regra geral. Porque tem uma exceção. Tem uma hipótese que o reconhecimento da uso capião como matéria de defesa já serve para o registro de imóveis, que é a hipótese da uso capião especial urbana, que tem previsão no artigo 13 do Estatuto da Cidade. Tem previsão no artigo 13 da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Aqui é o seguinte, se eu entro com uma ação possessória, você contesta, faz a arguição de uso capião, acabei de falar, isso serve para te manter na coisa, se o juiz reconheceu que você adquiriu a propriedade, mas não serve para mudar o registro para o seu nome. Mas se você está na posse de área de até 250 metros quadrados, mora lá com a sua família, não tem outro imóvel e eventualmente está lá por mais de 5 anos, isso é o uso capião especial urbano. E o artigo 13 do Estatuto da Cidade diz que o reconhecimento da uso capião especial urbana como matéria de defesa permite o registro. É uma exceção à regra geral de que o uso capião como matéria de defesa serve para defender a posse, mas não serve para poder reconhecer o domínio. Fechou? Com essas considerações eu acabo o tópico da arguição da uso capião como matéria de defesa e vou para o último tópico da resposta e da contestação. Pessoal, existe um dispositivo do Código de Processo Civil que, de certa maneira, é ligado a um dispositivo do Código Civil, que são esses dois aqui, ó. O 1210, parágrafo 2º, e o 557 do Código de Processo Civil. Tá? São 3 observações que eu quero fazer aqui. A primeira é essa, desses dois dispositivos interligados. 1210, parágrafo 2º, e 557 do CPC. E aí, o que esses dispositivos querem dizer? Eles querem dizer que deve haver uma separação no tempo entre os juízos petitórios e possessórios. E a ideia desse dispositivo é proteger o possuidor contra o proprietário. Em outras palavras, o que ele quer dizer basicamente é o seguinte, ó, se eu tiver uma disputa sobre posse, eu não posso, já começou a disputa sobre a posse, eu não posso ter uma disputa sobre propriedade envolvendo as mesmas partes, porque sempre a propriedade vai prevalecer sobre a posse. Eu sou um cara que entra com uma possessória contra você, dizendo que você esbulhou a minha área. Tudo bem? Porque eu tenho a posse. Você contesta e fala assim, mas esbulhei mesmo, é minha, eu sou dono. Veja, se você era dono, você deveria ter feito o quê? Tomado as medidas legais cabíveis para reocupar a área. Mas você não pode dar porrada me tirar da área que eu sou possuidor, porque isso é antijurídico. Então, eu entro com uma ação contra você, pedindo a proteção da posse, você contesta, diz que você é dono e você, portanto, pode entrar na área, e o juiz vai virar para você e vai falar assim, amigo, você não pode alegar exceção de domínio aqui, exceção de defesa, você não pode alegar aqui que você é proprietário. Por quê? Porque eu tenho que separar o juízo possessório do petitório. Porque senão você sempre vai ganhar. O dono sempre vai invadir, vai dar porrada no possuidor e vai tirar o possuidor de lá. Ah, mas na usucapião pode. Na usucapião pode, tópico anterior, porque o fundamento da usucapião é posse.
Eu alego que eu me tornei dono porque eu tenho posse. Aqui não. Aqui eu entrei com ação possessória contra você porque você me esbulhou, você disse, eu esbulhei porque eu sou dono. Não tem nada a ver com posse. E aí o que acontece? O juiz julga improcedente a sua arguição e me dá a posse, protege a posse. E por que ele vai proteger a posse? Para não prevalecer a propriedade sempre. Só que aí você faz o que? Ah, tá bom, não vai me proteger a posse? Eu vou então entrar com a petitória na pendência do juízo possessório. E aí a resposta vai ser positiva. Você entendeu o raciocínio? Você vai proibir que o réu que alega a propriedade possa alegar a propriedade em outro processo, porque senão sempre a propriedade vai prevalecer. E aí o juízo legal foi, vamos separar o juízo possessório no tempo. Se está pendente processo possessório, não pode ter reivindicatória, emissão na posse, não pode ter nada disso, enquanto não acabar a possessória. Depois vem a petitória. E aí o juiz decide da maneira que ele quiser. Então essa é a regra. Acontece o seguinte, às vezes, e aí vem a segunda observação, tanto o autor quanto o réu estão disputando a posse com fundamento no domínio. Essa é a falsa possessória. Eu entro com a possessória e digo, olha, eu sou dono, e eu estou usando a coisa, e eu fui indevidamente esbulhado. Quer dizer, eu estou dizendo que eu sou dono, sou proprietário. A minha defesa não é porque eu sou possuidor, mas sim porque eu sou dono. E vem o réu falando, não, o dono sou eu. Nesse caso, apesar de chamar isso de possessória, o que eu tenho é uma ação petitória. O autor está disputando a posse sob fundamento de ser dono. E o réu está disputando a posse sob fundamento de ser dono. Dono com dono, apesar da gente chamar isso de possessório, isso é uma petitória. E aí vem na tela a súmula 487 do STF, vai dizer para a gente que quando ambos os litigantes eles disputarem a posse sob fundamento no domínio, na propriedade, o juiz vai escolher quem é o dono. Então repara que são duas coisas diferentes nesse tópico. O que eu estou dizendo é o seguinte, um disputa com base na posse, o outro discute com base na propriedade, prevalece a posse. Porque senão o proprietário sempre ganha. Ele ganha nessa ação e vai ganhar em outra ação. Então a lei separa, diz que enquanto não acabar a discussão sobre posse, ninguém pode alegar propriedade. Pelo menos ninguém daquele processo. Agora, segundo item aqui desse tópico, é diferente. Porque eu estou dizendo, e se acontecer de ambos quererem a posse dizendo ser donos? Aí é súmula 487. A gente vai dar a posse para quem for dono. Porque o fundamento, na verdade, não é de possessória, é de petitória. Tá bom? Ah, Gajardo, não entendi. Mas veja, isso tudo vale na tela quando não envolver terceiro, certo? Perfeito. E o STJ chegou a editar até uma súmula, que é a súmula 637, e que vai na esteira daquilo que eu comentei com vocês sobre não haver posse de bem público. A súmula 637 diz que o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Olha só, eu e você disputando a posse. É meu, é meu, é meu, é meu. Ou a propriedade. É meu, é meu, é meu. Não interessa se é petitória ou possessória. Acontece que esse bem que a gente está disputando, a posse, a propriedade, ele é público. E você viu comigo que sobre bem público não pode ter posse. É detenção. E se não pode ter posse, não pode ter propriedade. Por quê? Porque é vedado o uso capião de bem público. Então a consequência é que no nosso processo vem o poder público, mete uma petição e fala, para um pouquinho. Não é nem dele, é meu. Ah, Gajardoni, mas ele vai falar de domínio, de propriedade. Não pode ter juízo possessório ao mesmo tempo de juízo petitório, certo? Errado, porque não existe proteção de propriedade, posse de bem público. Só o poder público pode se dizer possuidor e proprietário de bens públicos. Então, nesse caso, reconhece-se que não se aplica o 1210, parágrafo 1º, não se aplica o 557 do CPC, quando se tratar de imóvel público. Porque imóvel público não pode ser objeto de proteção possessória, salvo para o poder público. Porque não existe posse por terceiro de bem público. Então, o poder público pode intervir. Beleza? Senhores, na tela, com essas considerações, a gente acaba o rito especial da possessória, porque a partir do instante que o réu apresenta a resposta, a gente passa a correr tudo para o rito comum. Portanto, acaba a especialidade do rito especial e tudo segue a regra geral
lá da parte geral do procedimento comum do 318 e seguintes do Código de Processo Civil. Com essas considerações, eu quase acabei o estudo das possessórias, mas tem um último slide que eu quero te mostrar, e é um slide sobre o procedimento especialíssimo das possessórias. E atenção aqui, porque vale isso também para petitória, vale também para reivindicatória, emissão na posse, divisão, demarcação, no caso de conflito coletivo. Você tem que ter muita atenção. Tudo que eu falei até agora, ou quase tudo, vamos lá, vamos melhorar. Tudo que eu falei no tópico anterior, fica melhor assim. Tudo que eu falei no tópico anterior, 4.4, era algo relativo, olha lá, volta um pouquinho, procedimento especial das possessórias individuais. Esse é o rito padrão do CPC. Mas o CPC tem um procedimento especial dentro do especial quando se tratar de conflito coletivo pela posse da terra. O que é conflito coletivo pela posse da terra? São aqueles casos de ocupação coletiva de áreas. Ocupação coletiva de fazenda por movimentos sociais, ocupação coletiva de prédio para forçar reforma agrária, para reforçar reforma urbanística, casa própria, de imóvel urbano. Então o código deu um tratamento diferente para as possessórias quando eu tenho conflito coletivo, e essa regra vale também para a petitória contra conflito coletivo, seja pelo que conta do parágrafo 5º do 565, seja por conta desse precedente do STJ que eu te coloquei no material de aula. Muda duas coisas. Então, primeira coisa que muda, ó. Primeira coisa que muda. Legitimidade passiva e citação dos réus. Isso tem previsão no 554 parágrafos. Legitimidade passiva. O Código admite no 554 parágrafos que essa ação seja proposta contra réus indeterminados. Isso mesmo. Quando o pessoal invade uma fazenda, invade um prédio na cidade, eu não sei quem são os invasores. Se eu conseguir identificar os invasores, é litisconsórcio. 10 pessoas eu sei quem são, vou ação contra os 10. Mas às vezes é uma coletividade indeterminada. 50, 60, 70, 200 pessoas, eu não tenho a mínima ideia, nome, qualificação, nem nada. Então, nesse caso, o indivíduo vai propor ação contra os réus indeterminados invasores da fazenda tal. Os réus indeterminados invasores do prédio público tal. Beleza? Mas repito, se não forem pessoas identificáveis. Se forem identificadas, litisconsórcio passivo. Tudo bem. Réus indeterminados. Ótimo. Agora, como é que eu cito na tela esses réus indeterminados? E o código estabelece 4 meios concomitantes, tá? Tudo isso vai ser feito ao mesmo tempo. Concomitantes. Primeiro grupo, os réus identificados por mandado. O oficial de justiça vai até o local da invasão e ele vai pegar o nome das pessoas que estão lá. Você. Pega o nome, cita os caras. Então, primeiro grupo dos réus identificados por mandado. Segundo grupo, réus não identificados. E não identificados por quê? Ou porque não se identificaram para o oficial de justiça, ou porque não estão lá no local no momento da invasão, no momento da citação. Então, primeiro grupo, réus identificados, oficial de justiça, mandado. Segundo grupo, réus não identificados, edital. Edital. Cita essa galera toda por edital, quem não estava lá ou quem não quis se identificar. Terceiro grupo, MP e Defensoria Pública. Vai haver a notificação / citação do MP e da Defensoria Pública. Por que vai haver identificação do MP e da Defensoria Pública? Eles vão participar dessa ação possessória coletiva. O MP tem que participar por conta do que consta do artigo 178 do CPC, né? Que fala que o MP atua como fiscal da ordem jurídica nos casos de conflito litígio coletivo pela posse da terra rural ou urbana. 178, inciso 3º. 178, inciso 3º. E a Defensoria Pública, se tiver necessitado, e vai ter em 99% das vezes. Claro que vai. Ali você tem uma situação de que quem invade ordinariamente é gente hipossuficiente. É gente que quer terra para poder plantar ou casa para poder morar e não tem. Então, nesse caso, conflito coletivo, vai ser notificado tanto o MP quanto a Defensoria Pública. Alguns autores falam que a Defensoria Pública aqui atua como custos vulneráveis. Ela não é propriamente a advogada de defesa dos invasores, mas o fiscal
se o interesse do hipossuficiente está sendo devidamente observado. Tudo bem? Papel parecido com o de custos legis, de fiscal da ordem jurídica do MP. Ela serviria como órgão opinador. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro grupo, identificado, mandado. Não identificado, edital. MP e Defensoria Pública. E o Código estabelece aqui no 554 parágrafos que ainda serão adotados outros meios de notificação. Cartazes no local da invasão, rádio comunitária, jornal, tudo isso vai dar notícia da ação para que os invasores saibam que estão querendo tirar eles de lá. Tá bom? Então é isso. Legitimidade passiva, réus indeterminados, e esses réus indeterminados serão citados através dessas 4 vias que eu acabei de apontar para vocês, tá bom? Na tela, por favor, meu caro Eric. E a última consideração para fazer a respeito do nosso bate-papo aqui sobre possessórias em caso de conflito coletivo. Possessória e petitória em caso de conflito coletivo. Essa é a história da audiência de conciliação e participação de terceiros. Aqui comigo. Eu te disse que rito especial não tem audiência de conciliação, salvo se o próprio rito prevê. E o rito da possessória em conflito individual não tem audiência de conciliação. O réu é citado para responder. Todavia, se tratar de possessória ou petitória envolvendo conflito coletivo pela posse da terra, rural ou urbana, o rito especialíssimo do 565 estabelece comigo, por favor, meu caro Eric, 2 hipóteses em que haverá audiência de conciliação. Primeira hipótese é na possessória e na petitória de rito comum, ou seja, aquela que o esbulho e a turbação aconteceu há mais de ano e dia. Teve invasão da fazenda, o dono da fazenda ficou lá dormindo, ponto. Passou 1 ano, 2 anos, aí ele entra com a possessória, aí ele entra com a petitória. Passaram-se 2 anos, o juiz não defere tutela da evidência, o juiz não aprecia liminar sem antes fazer audiência de conciliação. A ideia foi, depois de 1 ano tem até gente nascida no lugar. Então é melhor chamar todo mundo para evitar o constrangimento de ter desocupação forçada, porque a desocupação forçada sempre tem danos colaterais. Sempre tem algum bem destruído, sempre tem alguém machucado. É muito difícil você fazer uma desocupação de tanta gente sem danos colaterais. Então vamos tentar sair no acordo. Beleza? Essa é a primeira hipótese. Repara, só na de rito comum. Se o dono da fazenda entrar com a ação petitória ou possessória dentro de menos de ano e dia, não tem audiência de conciliação. Não tem audiência de conciliação no rito especial. É só mesmo se o autor demorou mais de ano e dia para entrar com a ação. Do contrário, entrou com a ação, o juiz defere a liminar, tão logo comprove posse, esbulho e turbação dentro de ano e dia. Portanto, a audiência de conciliação só vai acontecer nas ações possessórias e petitórias de força velha, de rito comum. Essa é a primeira hipótese. No rito especial, não tem audiência de conciliação. Agora, a segunda hipótese é quando a ordem de desocupação anteriormente já deferida não tiver sido cumprida dentro de 1 ano. A ordem de desocupação não tiver sido cumprida dentro de 1 ano. Pessoal, teve uma ação possessória de força nova. Ou o juiz julgou procedente, deu a sentença, e mandou reintegrar na posse, tirar os invasores do imóvel urbano ou rural e botar o possuidor. Quando o juiz dá uma ordem dessa, não é o juiz que vai lá desocupar, é a polícia. Polícia Militar, Força Nacional de Segurança. Só que o comando da polícia, que é poder executivo, sentou em cima da ordem e faz 1 ano que mandaram desocupar e a polícia ainda não desocupou a área. Nesse caso vai acontecer o mesmo problema. Já tem gente nascida no local. Chama todo mundo para conversar. Não pode cumprir a ordem se ela decair do prazo de 1 ano. Tem que chamar todo mundo para uma tentativa de audiência de conciliação. Portanto, são nessas 2 hipóteses. Repito, a possessória por esse procedimento ou a petitória por esse procedimento nos conflitos coletivos
Se for menos de ano e dia, não tem nada desse negócio de audiência de conciliação. Mas se for procedimento comum ou a ordem de desocupação não foi cumprida no prazo de 1 ano, tem que chamar todo mundo para tentar um acordo para evitar os danos colaterais. E dentro dessa expectativa na tela de evitar danos colaterais, nessas duas hipóteses que eu acabei de falar, o Código estabelece que serão intimados para participar dessa audiência órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além da Defensoria Pública e do Ministério Público, obviamente, além do MP da Defensoria Pública e de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, serão intimados para participar dessa audiência para ajudar na solução do problema. É claro! Veja, de repente a fazenda lá é uma fazenda que o poder público federal pode desapropriar para fins de reforma agrária. Então vem o poder público lá e fala, olha, seu proprietário, não vamos tirar eles daqui não. Eu, poder público federal, o processo pode estar correndo na justiça estadual, não tem problema. Eu, poder público federal, vou combinar com o senhor, vamos desapropriar a área e deixar eles lá. O dono da fazenda topou, deixa a família lá e vamos assentar essas famílias. Né? Ou o prédio público, o prédio municipal invadido de uma fazenda, de uma fábrica, de uma repartição privada, e aí vem o poder público municipal e fala assim, olha, esses caras não podem ficar aí mesmo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar aluguel social para essas famílias, eu vou cadastrá-las, e para que elas saiam voluntariamente, eu vou arrumar um imóvel para cada uma delas. Você percebeu? Não interessa se é federal, estadual ou municipal. Chama todo mundo, e MP e Defensoria, para participar dessa audiência, para solucionar. Ou desapropriando a área, ou arrumando um lugar para onde pôr esse povo. E essa é a ideia dos 565 parágrafos do Código de Processo Civil. Ufa! Senhores, com essas considerações eu acabo o bate-papo sobre possessórias e na próxima aula, nessa é a última aula de procedimento especial, a gente vai falar sobre monitória e embargo de terceiro e vai dar início ao estudo da execução de título extrajudicial. Valeu!